Olá, você, espectador da TV. O programa FIB Cidadania está no ar hoje trazendo as presenças de João Jabur, gerente editorial do Jornal da Cidade, e de Miguel Daré, consultor social da coluna AUE do mesmo JC. No primeiro bloco, nós estaremos conversando com João Jabur. No segundo, com Miguel Daré. Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência. Domus Educandi, a escola para a educação de seu filho, tradição e credibilidade adquiridas ao longo dos anos. Educação infantil, maternal, jardim e pré para crianças a partir de 1 ano. Ensino fundamental da 1ª à 4ª série. A Domus oferece iniciação musical, informática, inglês, capoeira, karatê, xadrez e educação artística. Matrículas abertas. Aprender aqui é mais divertido. João Carlos de Souza, 14 anos. São 13/8. Jogava bola quando caiu e bateu a cabeça. Você quer abrir a cabeça dele. Furadeira. Ele não estuda no liceu. Não. Seja cabeça oca. Faça sua matrícula no liceu, da pré-escola cursinho e 10 de cursos profissionalizantes. Você está vendo alguma coisa? O curso das Faculdades Integradas de Bauru foi projetado considerando-se a força do turismo e as áreas de pressão da demanda da comunidade, oferecendo habilitações nas áreas de agenciamento, eventos, hotelaria, alimentos e bebidas e planejamento turístico, entre teoria e prática, são possíveis através de nossos laboratórios, viagens e visitas técnicas, estágio supervisionado. Os alunos da FIB aprendem a fazer e aprendem a ser profissionais qualificados. Estamos de volta com FIB Cidadania, hoje recebendo neste primeiro bloco a presença de João Jabur, gerente editorial do Jornal da Cidade. Jabur, inicialmente é um prazer tê-lo aqui no nosso programa e obrigado por você ter atendido aí de pronto ao nosso convite. É um prazer estar aqui com você, é a primeira vez que eu venho, sempre vejo e quero estar aqui contribuindo com as discussões que você propuser para a gente aqui. Eu gostaria de iniciar, Jabur, falando do Jornal da Cidade, que é considerado aí um dos melhores do estado de São Paulo, primando sempre pela sua qualidade. Inicialmente, eu gostaria que você falasse aí desta constante ascensão da empresa Jornal da Cidade de Bauru, ou do Grupo Cidade, né? Correto, Celso. Olha, o jornal ele foi criado em 1967 e não crescendo e passou por várias etapas até chegar nessa etapa atual, que é uma etapa em que nós trabalhamos muito, basicamente, uma coisa, a credibilidade. Que a imprensa escrita, ela pode ser traduzida como credibilidade, como verdade, uma outra palavra que é muito recorrente. Então, nós tomamos um cuidado extremo para que o nosso trabalho seja revestido de credibilidade que tem embutida aí a ética, o compromisso com aquilo que é a coisa pública, o compromisso com o leitor, com as suas necessidades diárias, com aquilo que faz a diferença, enfim, na vida do leitor, né? O jornal, hoje nós procuramos focar cada vez mais a presença do leitor, tanto na interação com o jornal, quanto o leitor que recebe o jornal em casa. A presença dele viva, se beneficiando de tudo que é o conteúdo do Jornal da Cidade. Se o jornal não fizer a diferença, como eu disse, na vida do leitor, então não tem muito significado. E é nesse sentido que nós estamos de discussão hoje. Aí não é o Jornal da Cidade, é algo que perpassa aí toda a imprensa brasileira e até mundial, né? O papel do jornal até, é engraçado esse termo, né? O papel do jornal qual é? Não é simplesmente mais aquele de veicular apenas informação. Disso. O jornal deve informar, sim, que é uma característica básica, mas também ajudar no entendimento dos fatos, ajudar no cotidiano, a grandes temas, coisas ocultas aí, principalmente na esfera pública. Os jornais hoje têm um papel muito importante na apuração de fatos e a imprensa brasileira, a política, demonstrações disso, e o jornal também
últimos anos aí, as problemáticas políticas que a cidade passou. Então o jornal tem procurado papel, esse mix de atendimento ao leitor, de prestação. É efetivo e prático em todas as áreas, né, Jabor? Exatamente, Celso. Agora, eu gostaria que você falasse do funcionamento da editoria que você gerencia. Como são discutidas as pautas, as reportagens, as análises editoriais? Gostaria que você falasse um pouco e tecesse aí as suas considerações sobre isso. Olha, um jornal não fecha. São 24 horas por dia. O jornal circula domingo, feriado, semana, dia santo, Natal, Ano Novo. E nós temos, para resumir, uma temática baseada em 3 períodos: manhã, tarde e noite, e madrugada. 4 períodos, né? A madrugada é impressão. Mas o setor que eu coordeno, que é a redação, nós temos de manhã um trabalho de levantamento, que é a busca da pauta, chamada pauta. Pauta é a origem, o primeiro passo para a notícia. Os assuntos são colocados à mesa dos editores. Durante todas as ligações, nós temos ligações, nós nos sentamos nos acontecimentos públicos, vamos para poder reunir uma gama de assuntos. Por volta de 1 da tarde, nós nos sentamos com todas as editorias, aquele pessoal que está mais à frente da redação se senta com cada editoria de política, de economia, de esporte, de cultura, 15 minutos para receber os assuntos, para discutir, e ali nós decidimos o que vai ser dado no período da tarde, em termos de matéria. E no final da tarde temos outra reunião, que a gente chama de consolidação da pauta, para nós fazermos uma verificação do que aconteceu, daquilo que efetivou em termos de matéria. Geralmente, 80% daquilo que nós discutimos por volta da 1 da tarde, reunião de pauta, consolida na reunião das 6 da tarde. E a partir das 6, então, nós partimos para o fechamento do jornal, em 3 momentos, para falar no jornal da semana, que são 3 cadernos. Até às 9 da noite, nós temos que fechar o caderno que tem o Cultura e o Classificados. Até às 11 da noite é o nosso prazo para fechar o segundo caderno, que começa com a região, passa pelo Brasil, vai para o internacional, e até segurar às 2 da manhã, nós fechamos o primeiro caderno, onde está a capa do jornal, que tem ali o resumo do principal do conteúdo do jornal. Então são 3 grandes etapas. O jornal de domingo é bem maior, mas aqueles cadernos temáticos que o leitor verifica no caderno de domingo, então eles são impressos de quarta-feira em diante. Agora, já aconteceu vez de capa pronta e mudar em cima da hora, Jabor? Assim, na madrugada, como você falou, fecha até 2 da manhã? Celso, na pergunta, porque esse é um diferencial, inclusive, do jornal em relação, por exemplo, à grande imprensa, a imprensa da capital, que tem um tempo restrito para fechar, porque tem que distribuir jornal para o país todo. E, de repente, acontece o fato no horário, né? No início da madrugada. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo daquele que foi o último grande furo da cidade, que talvez tenha sido veiculado só no jornal. A morte da princesa Diana, que foi confirmada, ou foi noticiada, à 1h30 da manhã, para domingo. Nós estávamos em casa, o jornal de sábado termina mais cedo, por volta de 9 da noite, e corremos para o jornal. Já havia 5 jornais impressos, praticamente. Nós tivemos que descartar esses jornais, jogar no lixo esses jornais e refazer a edição. Da 1h30 até 2h30 da manhã, nós fomos lá, um editor, um diagramador que monta a página, e coletamos as informações das agências de notícias, inclusive fotos, trocamos a capa, pusemos a manchete da morte da princesa, inclusive lá do carro no Túnel das Almas, onde foi o acidente, e aquilo surpreendeu demais o leitor no domingo, porque quem foi dormir no sábado até 1 da manhã, acordou no domingo, pegou o jornal às 6, 6h30, 7 horas da manhã em casa e verificou uma notícia da qual não tinha. E ainda a notícia falando o seguinte: morreu hoje. Quando o jornal pode falar hoje, é um negócio que é bárbaro para nós, porque o jornal sempre fala de ontem, né? E nós pudemos falar, morreu hoje, uma notícia triste, infelizmente, mas foi um furo, uma demonstração. Na frente dos grandes jornais aí do país. Sem dúvida nenhuma. Foi um trabalho de folha muito grande, mas que compensou pela surpresa que o leitor teve ao receber a notícia, ao fato. E é gratificante até para o profissional, né, Jabor? É muito gratificante, Celso, porque a gente tem no sangue, né? Um pouco da tinta do jornal. É verdade. Eu gostaria que você falasse especificamente da coluna Entre Linha, que é lida aí diariamente por muitos formadores de opinião, subsídios dos mais variados dentro da política para fazer a sua composição. Como é feito o critério de escolha, defini-la no dia, como é o seu fechamento? E aí uma curiosidade particular,
né? Muitas fontes ligam para o jornal aí para falarem de acontecimentos, de políticos, fofocas. Como que é isso aí, Jabur? Olha, Celso, é uma mescla disso tudo que você disse. As fontes são, assim, sagradas para o jornalismo, né? Para você aqui na TV, para a gente lá no jornal, para a rádio. Aquelas pessoas confiáveis que nós cultivamos ao longo dos tempos e que vão nos municiar com informações dos setores onde elas estão. Essa é uma vertente de fazer aquela coluna. Nós sempre temos fontes que nos ligam ou nós ligamos às vezes para elas. Mas nós temos a coluna de política, a entrelinha especificamente, nós temos assim, uma gama de informações que nos chegam através da internet, através de telefonemas, anônimos alguns, muito criada. Então nós com critérios, checar as informações principalmente, né? Muita gente quer se valer da coluna para plantar uma informação, para prejudicar um ou para beneficiar outro, e nós não queremos cair numa injustiça. Então nós vamos verificar, checar. A coluna por si só, ela tem um caráter mais especulativo, então não é só o fato concreto e consumado que a gente veicula, mas enfim, ela funciona, eu acho que como um termômetro da política local, porque ali nós veiculamos informações de bastidores que muitas vezes não aparecem em uma matéria comum no jornal. E a entrelinha, no caso do Jornal da Cidade, acaba fazendo às vezes também de aquilo que pensa o jornal sobre determinados assuntos. Quando o leitor se depara com uma entrelinha que vai de cima a embaixo, tratando de um tema de forma incisiva, enfática, ali vai muito da opinião do jornal também. Foi uma forma que a gente encontrou também de opinar, porque o jornal também tem a sua opinião. Opinar sem ser tendencioso, sem privilegiar esse ou aquele. Mas quando um grande assunto da cidade requer, a entrelinha também faz esse papel. Mas é muito divertido, porque é uma loucura, né? Muita gente nos informa, nos diz, né, que acorda para ler a entrelinha inicialmente, depois o restante do jornal, porque além de ser uma leitura fácil, porque são drops, né, você lê rapidamente, você se informa do algo mais, daquilo que não tem geralmente na informação da imprensa de uma forma mais clássica. Ali é o bastidores, né? Ali são os bastidores, aliás, da informação política. Agora, Jabur, falando em política aí, eu gostaria que você falasse sobre as eleições, as últimas eleições municipais. Você que mediou aí alguns debates entre os dois candidatos que foram para o segundo turno, que acabou culminando com a vitória de Tugan Gerani. Como você viu as campanhas no segundo turno, a primeira inédita na nossa cidade, na história de Bauru? Gostaria que você falasse um pouco das eleições e como fica Bauru nesses próximos 4 anos. Olha, Celso, eu acho que as eleições têm um ganho de qualidade na vida política de Bauru muito grande. A eleição, principalmente o segundo turno, e pelo que coloca, né, a eleição de alguns, em outros, e eu acho que os candidatos foram chamados pela sociedade a atender, porque não tinham tinham que atender o chamado da sociedade que está sedenta de discutir Bauru, mais do que discutir, de dar uma mensagem muito aos candidatos e ao prefeito que já seja, olha, nós queremos a cidade nesses patamares prioridades. Isso, candidatos. Nesse sentido, a campanha do segundo turno foi muito rica, em que pese no final ter descambado um pouquinho para ataques, para algo um pouco mais rasteiro, mas eu acho que um processo como esse é até natural. Eu acho que isso não empanou. O eleitor pôde se manifestar, assim, eu acho que em todo o país, a mensagem que o eleitor deu para o Lula foi muito clara, quando virou o PT. Temos aquilo que foi prometido, né? Senão, daqui a 2 anos, na Bauru, a mensagem também foi clara para os candidatos e para o prefeito eleito, Tugan Gerani. Eu acho que ele tem todas as condições, tanto politicamente, pela que a cidade lhe fornece, o governo que não precisa ser obras faraônicas, suntuosidade, um governo que apareça, mas um governo que a cidade no campo da normalidade. Todos os centenas, talvez milhares de aspectos. É preciso agora, pelo menos na primeira metade. Quem sabe na segunda metade se crie condições até se fazer a cidade para um outro patamar de desenvolvimento, inclusive. Mas precisa, acima de tudo, o prefeito ser livre, demonstrar isso, tomar isso, o papel do prefeito, o papel que é um referencial, e a cidade ficou sem isso. É preciso. Jabur, obrigado pela entrevista, pelo seu trabalho.
frente do Jornal da Cidade, que com esse trabalho jornalístico, esse papel, a informação séria em especial aos leitores de Grande Bauru. Obrigado. Eu agradeço, Celso. Muito obrigado por a oportunidade de estar aqui. Estamos com o João, o gerente do Jornal da Cidade de Bauru. No segundo bloco, vamos conversar com o Miguel Daré, falar intervalo. Somos Educande, para a educação do seu filho, tradição e credibilidade adquirida nos anos, educação infantil, maternal, jardim e pré para crianças a partir de 1 ano, em ensino fundamental da 1ª à 4ª série. Oferece iniciação matemática, inglês, capoeira, xadrez e educação artística. Abertas a aprender aqui mais divertido. João Carlos de Souza, 14 anos. Pressão. Bateu a cabeça. Mas você quer essa dele? Ele não estuda. Não. Não seja cabeça. Faça sua matrícula em seu. A escola Cursinho e 10 opções de cursos profissionalizantes. Está vendo alguma coisa? O curso das faculdades integradas foi projetado considerando-se a direção da demanda da comunidade, oferecendo habilitações nas áreas de eventos, hotelaria e planejamento. As relações entre práticas são possibilitadas através de laboratórios, visitas técnicas e visionados. Os alunos da FIV aprendem a ser profissionais para o turismo. Estamos de volta com o FIB. Agora, no segundo bloco, recebendo a presença de Miguel Daré, funcionário público da coluna AUE do Jornal da Cidade. Miguel, obrigado pela presença. Você está lançando aí, que é intitulado uma história, o livro, a trajetória de vida da sua mãe, da família, desde o nascimento, passando pela infância, adolescência, e terminando com seus últimos 41 dias de vida em que passou no hospitalar. Eu gostaria que você falasse sobre o livro e o projeto, Miguel. Olha, esse livro para mim é uma verdadeira prova de amor de um filho para uma mãe. A minha mãe foi uma pessoa muito presente na minha vida desde o meu nascimento. A minha mãe, para você ter uma ideia, ela tem 40 anos. E ela teve o primeiro filho, que é o Gessner, que teve Down, teve mal de seminou, teve vários problemas, nasceu com 1 quilo e foi muito filhos médicos, não poderia mais ter filho. Ela ficou com mais de 40 anos, ela perdeu a escadaria de casa e depois ela ficou grávida novamente. Eu nasci com 4 anos e pouco, então eu amei, ela ama minha mãe, porque eu acho que ela está comigo até hoje, fazem apenas 6 meses que ela faleceu. E ela lutou por mim, ela lutou a vida inteira, ela queria, ela tinha que me colocar, né, no plano, que me colocar ainda. Então ela lutou muito por mim, eu lutei por ela a vida inteira, fomos hoje, nunca nem casei, nós morávamos juntos, eu, minha mãe e meu irmão, que meu pai já é falecido há 11 anos também. E, então nós éramos muito unidos, muito juntos, foi muito difícil e eu resolvi escrever um pouco da história dela. E fui pesquisar tudo desde o nascimento, desde meus avós que chegaram, vieram do Líbano, vieram em 1900, chegaram no Porto de Santos, depois logo em 1900 e não lembro mais, já chegaram, estiveram em Bauru, foram com mascates, foram comerciantes da quadra 1 da Rua Batista, onde minha mãe nasceu também. Então, o que me fez é contar um pouco da história, é também resgatar um pouco da história até de Bauru, pessoas pioneiras da cidade que chegaram aqui, que batalharam. Toda a vida da minha mãe foi a vida inteira batalhar por todo mundo, pelos sobrinhos que ficaram órfãos da mãe, essa coisa toda. Então, me fez escrever esse livro. E você dedicou
esse tempo seu disponível para fazer o livro rapidamente, né? Já que faz 6 meses aí que ela faleceu. E o livro também é todo ilustrado, com fotos, né? Explica pra gente. Eu escrevi, foi em 3 meses eu gravava o livro, eu não escrevia, eu gravava e uma amiga minha digitava todo esse livro. Ele é todo ilustrado, ele conta a história, eu mostro desde os meus avós até os últimos dias dela, em festas, em filantropia, ela é muito ligada à filantropia, essa coisa toda. Então eu conto a trajetória dela desde da infância, rapidamente, passo pela adolescência, seu casamento, e a parte mais dramática, vamos dizer assim, do livro seria, por isso que ele chama 41 dias, uma história de vida, são esses 41 últimos dias de vida que foi muito grave, ela teve um probleminha, teve um edema pulmonar agudo que conseguiu ser sanado, e depois acabou adquirindo uma infecção renal, um problema de rim, e acabou não tendo jeito. As melhores drogas que podiam ter dado para ela, mas ela não conseguiu reagir e acabou vir a falecer, né? Depois de 41 dias. Você falou aí de filantropia, né? Você também tem realizado, e a gente tem visto isso, alguns trabalhos filantrópicos com entidades assistenciais. Seria essa também uma influência da sua mãe, esse tipo de ajuda aí aos mais necessitados? Com certeza, ela começou, minha mãe, eu vou dizer para você que a filantropia da minha mãe começou no próprio lar, porque eu sou daquele propósito que a caridade começa na sua própria casa. Então você tem que estar com o lar estruturado para você poder fazer alguma coisa. Você sair da tua casa xingando todo mundo para poder fazer a caridade para os outros, não adianta nada. Então a minha mãe foi a verdadeira pessoa que me mostrou, contando, que ela fazia a caridade começando no próprio lar, a caridade dela começou no próprio lar, que ela cuidou de todo mundo, eu contei os sobrinhos, 3 sobrinhos ficaram órfãos da mãe, que acabou falecendo, e ela cuidou, criou esses 3 sobrinhos, os pais morreram com doenças gravíssimas também, ela cuidou de todo mundo. Esse seu irmão? Meu irmão e os outros 2 irmãos delas tiveram problemas mentais, ela cuidou de todo mundo. Depois ela teve um irmão, teve uma, vamos dizer assim, uma provação, e sempre contente. Sempre feliz, nunca reclamou, nunca perguntou, meu Deus, por que tudo isso? E teve também, vamos dizer assim, hoje em dia eu não choro mais tanto, já chorei tanto, então, e teve um final tão trágico, né? A gente fica assim, por que, meu Deus? Uma pessoa que só fez o bem, ela teve um final muito ruim, muito trágico. São coisas de Deus que a gente não sabe explicar. E esse livro vem deixar registrado aí toda essa memória. Até a Denise Ribeiro, que fez toda a correção desse livro para mim, ela falou assim, você quer eternizar sua mãe? Eu falei, nesse livro você eterniza ela. Eu quero que ela nunca seja esquecida. Já tem data para lançamento? Dia 29, segunda-feira, no Buffet Márcio Maru, às 20 horas, é o coquetel e a noite de autógrafos. Agora, Miguel, eu gostaria também que você, que é uma pessoa pública, que todos conhecem aí através do jornal, da sua coluna social, do seu trabalho em desfiles, outros eventos, e como servidor público municipal também. Fale um pouco desse seu lado profissional. Bom, servidor público municipal, eu estou na prefeitura, foi meu primeiro emprego, faz 16 anos que eu trabalho na Secretaria dos Negócios Jurídicos, sou diretor de expediente. Lá eu trabalho das 8 às 6 horas da tarde. O jornal, eu estou mais ou menos há 6 anos, agora tem a coluna UE, que faz uns 2 anos e pouco que eu também estou fazendo a coluna UE como consultor social da coluna, e também assessorava a coluna do Rufino também, antes da coluna UE. Gostei muito, fui convidado uma época para estar lá, para poder fazer essa assessoria, para estar nas festas, pedir para fotografar, anotar, essa coisa toda, e eu acabei gostando e acabei ficando também, né? E da parte de filantropia, que você perguntou também, né? Essa parte de filantropia veio junto com a minha mãe, a vida inteira ela foi dedicada a isso, e também vem, a gente cria raízes junto com ela, né? Então, nós temos o Grupo Voluntários em Ação, que foi criado por ela, está no livro, também estou contando a história lá, e ela a vida inteira adorou muito, ela esteve presente em todas essas atividades, e eu estou dando continuidade. Temos o almoço de Natal agora, dia 18 e 19 de dezembro, na Casa da Criança, no Asilo do Paiva, que é nosso almoço tradicional, isso há anos. Vamos fazer 8 anos de... Fica aqui o convite também para os nossos telespectadores ajudarem também, entendeu? Todas as entidades carentes, muitas creches precisando, final de ano é uma dificuldade geral em todas as entidades, não só no Paiva, que eu vou estar fazendo os almoços, essa coisa toda, mas tantas entidades estão muito necessitadas. No final de ano tem 13º, tem empregados para pagar, tem muita coisa arada. Então, todo final de ano é um aperto muito grande para todas as entidades. Fale um pouco, Miguel, especificamente do seu trabalho no Jornal da Cidade. Você tem essa desenvoltura até por conhecer aí uma grande gama da parte da sociedade bauruense. A sua coluna retrata os eventos culturais,
da cidade, tem sempre gente bonita expostas em fotos. Quer dizer, enquanto todos estão se divertindo num evento, você está lá trabalhando. Como é isso? Como é lidar com essa situação? Quando eu fui convidado para ir para o jornal, eu saía muito no jornal antigamente, porque eu fazia muitos eventos de moda. Eu faço até hoje alguma coisa, faço recepções de evento. Hoje em dia eu não faço mais tanto, com tanta frequência. Então, aí me convidaram para ir, porque justamente nisso a gente acaba conhecendo todo mundo, sociedade, quem é quem. E hoje em dia também nós procuramos na Coluna UE não só retratar a sociedade, aquelas pessoas, vamos dizer de sempre, não é isso. Nós mostramos gente diferente também, não é verdade? Porque existe assim, aquela coisa de você mostrar sempre as mesmas, não as mesmas pessoas, as mesmas pessoas são consideradas society, vamos dizer assim, não é verdade? Também nós mostramos aquela pessoa que é a primeira vez que ela está saindo numa coluna, que você achou ela bonita, se identifica, não é verdade? Tem aquela identificação de beleza, um casal legal, um casal simpático de idade também, mostramos todo esse tipo de gente. Eu vou no evento, eu faço a minha parte e vou embora, eu nem fico nos eventos. Eu vou lá, faço a minha parte, junto logo fotografamos e eu terminou, eu já vou indo embora também. Trabalho profissional. Bem profissional, eu não fico, nunca fiquei em inauguração, às vezes boates, badalação, eu não fico. Eu vou lá, faço o meu trabalho, eu não tenho vontade, entendeu? Como que eu termino, falei, bom, acho que agora as fotos já deram, já acabei, já temos já tenho, como vou dizer, o material para a coluna e eu vou embora. Eu termino e acabo indo embora. Agora, Miguel, voltando ao livro aí, esse livro fica para registro da memória da sua mãe, mas há aí a possibilidade de virem outros por aí, de você desenvolver também esse lado? Eu sempre brinco que quando eu ficar mais velho, quando eu for bem velho, eu vou contar a minha vida. Então, quando eu for bem velho, eu vou contar um pouco da minha vida. Mas eu creio que deve vir mais por aí. Eu tenho muita intuição. Quer dizer que você já faz anotações, então? Faço anotações. Eu quero contar um pouco, mas é uma coisa mais brincadeira, que eu já passei, não é verdade? Essas coisas todas. Não, esse livro é uma história de vida, é uma história que eu conto, a vida dela, e também é um drama. Então, se pediram para me caracterizar, qual é a característica do livro? Eu acho que é um drama. Eu conto um drama e não é para as pessoas chorarem, eu conto uma realidade para as pessoas poderem se espelhar, falar, nossa, hoje eu estou obrigado à minha mãe, meu Deus do céu, olha entendeu? Eu acho que é isso que eu quero passar, ser uma vida, o que foi uma vida de sacrifícios de uma pessoa que sempre esteve contente, sem nunca reclamar nada. Miguel, gostaria aí de parabenizar pelo seu trabalho, né? O lançamento Então eu queria convidar todos os amigos, vocês aqui da TV daqui 29, segunda-feira, às 20 horas, no Buffet Márcio Marô, lançamento de 41 dias, uma história de vida, com a participação especial do Coral Arte Viva e quarteto de violinistas também que vão se apresentar por uma noite muito emocionante. Obrigado por você ter atendido aí ao nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado, Miguel. Chegamos ao final de mais um FIB Cidadania. Os nossos entrevistados de hoje foram o gerente editorial do Jornal da Cidade, João Jabur, e o consultor social, Miguel Daré. A você, telespectador da TV FIB, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. FIB Cidadania, informação mais perto do cidadão.